Eis aqui na tua presença a tua filha, Senhor, quando está incumbida, Senhor, de pregar a tua palavra, Pai. Usa ela como canal de bênção, como tem usado a cada dia. E que a tua palavra, Senhor, penetre em cada coração nessa noite, para que possamos ter transformado pelo poder da tua palavra. Assim, oro e apresento ela em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Da igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Está ministrando a palavra do Senhor? Sim, vamos. Glória ao Senhor. Amém. Eu sei falar muito, faz 5 meses que estou nessa igreja. E hoje eu estou aqui porque Deus permitiu. Aleluia. Hoje eu desci a água porque Deus permitiu. Eu tenho isso aqui. Eu queria agradecer uma pessoa maravilhosa que conheceu a minha vida, que me tirou do fundo do poço quando eu estava amargo para ir embora. Eu ia muito na rua. Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. E ela me tirou do poço. Se hoje eu estou aqui, porque eu agradeço a ela e a Deus. Em abril agora vai ser 3 anos que eu tirei meu câncer. Passei por quimioterapia, radioterapia. E Deus colocou de pé de novo aqui. Eu só tenho a agradecer a vocês tudo. Deus abençoe todos mundo. Amém. Glória a Deus. Bênção, né? Aproveitando, fica mais um pouquinho aqui, o Alex. Aleluia. E também o irmão Tiago, amém? Da igreja toda conhecer vocês, nem todo mundo estava no batismo, né? Ficam de frente para a igreja, amém? Para vocês levarem o rostinho deles. Aleluia. Hoje eles desceram a água do batismo. Glória a Jesus. Quem estava aqui, acho que 2 semanas atrás, que eu ministrei, que eu anunciei o batismo. E eu disse que até o dia do batismo, Deus falava que tinha outra pessoa para descer as águas. E não tinha nem chegado esse menino na casa. Aí no mês passado nós adiamos o batismo. Aleluia. E daí marcamos para esta ceia. E aí só tinha irmão Alex, né? Eu fiquei pensativo. Aí o Senhor falou, faz o apelo aqui. Eu fiz o apelo e mais uma alma desceu o batismo, né? Com o irmão Tiago. Então, igreja, aqui estão esses dois irmãos abençoados, né? Que é uma responsabilidade não só dos pastores, mas de todos os irmãos a estarem ajudando a caminhar por Cristo. Nós sabemos que o batismo é o segundo passo, né? Primeiro aceitar Jesus, depois o batismo, mas o processo nós precisamos um dos outros para caminhar, porque o processo é difícil, a caminhada é difícil e ninguém caminha sozinho. Então, em nome do Senhor Jesus, que a igreja possa estar ajudando eles naquilo que eles precisarem a estar, né, levando o evangelho da cruz, mas esse evangelho que liberta e transforma a vida. E através desse cuidado eles possam estar também cuidando outras vidas, amém? E levando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pastor Alex, o irmão Alex testemunhou agora, é Alexandre o nome dele, amém? Mas quando a gente já tem uma certa intimidade, a gente já abrevia o nome. Jesus é assim, né? O nome dele é Alexandre. E essa pessoa que ele fala é a irmã Solange, né? Glória a Deus, que ajudou, né? Que conheceu ele, ajudou. Hoje estão noivos. Espero em nome de Jesus, querido, que eles venham se alinhar a estar aí também. Meio próximo para se casando, amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor na cadeira? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero estar chamando aqui o pastor Rafael, a pastora Andressa, aleluia, e a Maria Cecília. E os familiares deles também, chamando aqui na frente, porque hoje nós vamos apresentar a Maria ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós cristãos, nós não batizamos crianças recém-nascidos, né? Nem bebês. Aleluia. Aqui está a família deles. Amém? Pode ficar ali em frente a você. Amém? A família do Rafael é grande, né? Glória a Jesus, né? Oh, Jesus querido. Assim como o Senhor Jesus, os seus pais levaram até o templo para apresentar ao Senhor quando o menino Jesus nasceu. Da mesma forma nós fazemos isso também. Nós levamos os nossos filhos ao templo para apresentar ao Senhor. E hoje os seus pais trouxeram a Maria Cecília
aqui a casa do Senhor para estar apresentando ao Senhor. E está baseada na onde, pastora, a apresentação de bebê? Lucas capítulo 2, versículo 22, diz assim: e cumpridos seus dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Levaram o menino Jesus para apresentar ao Senhor no templo de Jerusalém. Amém? E assim nós cristãos seguimos também, né? Nós levamos os nossos filhos até o templo para apresentar ao Senhor. Aleluia. No versículo 40 diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? É isso que nós desejamos também a Maria Cecília, que ela vai crescendo, aleluia, no templo, juntamente com os seus pais. Maria Cecília, desde bebê, ela já glorifica o nome do Senhor. Amém? Eu estou ministrando, ela senta de frente, ela fica assim, amém? Amém? Eu falo amém e ela estende a mãozinha. Por quê? Instruir o menino o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele jamais vai desviar e esquecer dele. Amém? Ele pode até desviar, afastar um pouquinho dos caminhos do Senhor, mas ele vai lembrar da criação dele. Assim tem que ser o filho de crente. Amém? Levar ao templo, apresentar ao Senhor. E em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar a Maria. Pega ela lá, pastora. Amém? Concorda com os seus pais. O pastor Rafael mesmo quando viu, o pastor Luiz. Amém? Aleluia. Pastor Rafael. Sabe o que é, Andressa? Faz. Aleluia. Vocês querem que a igreja estenda suas mãos aqui na frente? Amém? Sobre a vida da Maria. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, aqui está a Senhora amada Maria Cecília, Deus da qual o Senhor, Pai, o escolheu desde o ventre da sua mãe. Já no ventre, Senhor, ela já trazia sua filhinha para a casa do Senhor. E hoje, Senhor, aqui nós estamos como igreja, Senhor, como testemunha, Senhor amado, apresentando a Maria Cecília ao Senhor. Aleluia, pedindo ao Senhor que o Senhor continue cuidando, guardando, enviando os seus anjos, ó Pai, protegendo de todo o mal. Aqui estão os seus pais, ó Pai, pastor Rafael, pastor Andressa, ó Pai, aleluia, que estão incumbidos, Senhor amado, de cuidá-la, de criá-la, Senhor amado, debaixo da tua vontade, ó Pai, para que ela cresça como o Senhor, em graça, em sabedoria e em poder, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus, como igreja, Pai, aleluia, nós declaramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a Maria Cecília apresentada ao Senhor. Deus querido, aqui está, Senhor, a família, Senhor, do pastor Rafael, a família da pastora Andressa, Pai, aleluia, juntamente com a igreja, estendida as suas mãos, aleluia, para abençoá-la, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, ainda em pé, em nome do Senhor Jesus, glória a Jesus. Abre a palavra do Senhor, que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus, a vida do pastor Rafael, pastor Andressa, aleluia, aleluia, que eles possam estar criando a sua filhinha na casa do Senhor, e que muito em breve, muito em breve, ela esteja ali adorando ao Senhor, juntamente com a sua mãe, aleluia, e glorificando com os seus bracinhos, aleluia, enquanto o seu pai ministra a palavra do Senhor, amém? É o que nós desejamos como pastores desta igreja, aleluia, a vida deste casal. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia. Quero ser rápido em nome do Senhor Jesus. Eu sei que você deve ter pensado, não sei não. Vou tentar, hein? Glória a Jesus. Aleluia. Atos capítulo 20, de dar uma adiantada aqui, em nome de Jesus, no versículo 7 em diante. Glória a Jesus. Aleluia. Eu falei alguns versículos, depois a igreja pode se assentar. Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos. Aleluia. Glória a Jesus. Está lá no Novo Testamento, mas no final da Bíblia. E eu aguardo você encontrar. Amém? Todos encontraram? Aleluia. Posso fazer a leitura? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vou fazer a leitura então. Glória a Deus. Vou fazer a leitura do versículo 1, Atos capítulo 20, versículo 21. Depois que
cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhes pelos judeus postos ciladas, como se estivesse que navegar para a Síria, determinou então voltar para a Macedônia. Versículo 7. No primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Fica tranquilo, eu não vou alargar essa prática. Amém? Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo homem por nome Eutico, assentado na janela, caiu no 3º andar, tomando-lhe um sono profundo, que lhe sobreveio durante a extensão do discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbais, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e partiu. E levando vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Aleluia. Pode se assentar. Quando eu fiz a leitura, o que você sentiu? Amém? Por isso que eu disse que eu ia ser bem breve na ministração. E quando eu faço a leitura deste capítulo, Jesus já fala comigo. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Paulo estava ali. Aleluia. Ele ia para Macedônia, não ia? O versículo 1 diz que Paulo estava indo para Macedônia. Mas às vezes nós determinamos ir para algum lugar na nossa vida, mas o Espírito nos manda ir para outro lugar. E algumas diferenças nossas, quando nós estamos atentos à voz do Espírito Santo, nós fazemos aquilo que o Espírito Santo ordena, sim ou não? Sim. Mas para isso nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. E diz assim que, havendo por aquelas terras, Paulo andava ali, ele andava fazendo o quê? Exortando com palavras. Paulo sempre estava pregando, Paulo sempre estava exortando, Paulo sempre estava falando de Jesus, aleluia, que esteve com ele no caminho de Damasco. Paulo, depois que conheceu Jesus, ele passou a viver Jesus. Paulo, depois que ele conheceu Jesus, aleluia, não tinha mais graça em outras coisas. Paulo, depois que ele conheceu Jesus, sabendo de todos os milagres que Jesus fazia, ele quis conhecer Jesus mais de perto, então ele aprofunda no estudo, ele aprofunda na palavra, aleluia, então ele tinha propriedade para exortar. Aleluia, glória a Deus, amém? Porque eu tenho propriedade para exortar quando eu caminho com Jesus. Escute isso e grava isso. Se eu não caminho com Jesus, enquanto eu estou caminhando com Jesus, Jesus nos dá autoridade para exortar. Sabe por quê? Porque quando você exorta, você sabe que vem retaliação. E se você não está com Jesus, você se quebra toda. Amém? Aleluia. Porque você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. E diz a palavra do Senhor que Paulo passou ali 3 meses, e sendo ele pelos judeus posto em cilada. Diz a palavra do Senhor que Paulo fica ali por 3 meses, e naqueles 3 meses Paulo só respondia cilada. Aleluia. Sabe por quê? Porque o homem é uma mulher de Deus. Aleluia. Sempre alguém vai querer calar a voz dele. Aleluia. O homem é uma mulher de Deus. O inimigo sempre vai querer calar a sua voz. Porque esse é o objetivo de Satanás, fazer com que você se cale, para que você faça a vontade dele e não do Pai. Amém? Aleluia. Mas Paulo não se importava. Aleluia, ele continuou ali. Aí então ele determina então voltar para a Macedônia. E quando ele determina voltar para lá, aleluia, este indo adiante, nos esperava em Troade. E depois dos dias do pão asmo, navegaram até Filipe, e 5 dias foram com eles a Troade, onde estiveram lá por 7 dias. Olha, se eu começar a contar a narrativa de Paulo de uma cidade para outra, você vai se cansar. Deixa eu falar um detalhe: não existia carro dessa forma. As velocidades do carro não eram 180, 160, 120. Eu não sei qual é a velocidade do seu carro que você anda. Amém? Mas de uma coisa eu tenho certeza: eles não tinham carro velozes. Aleluia. Então por isso que eles demoravam mais dias
para chegar de uma cidade para outra. Aleluia. E estes dias eles dependiam também da graça de Deus. Aleluia. Mas olha, um homem que ele estava sempre sendo perseguido. Aleluia. Mas sabe por quê? Porque ele era perseguidor do povo de Deus. Outrora ele era perseguidor do povo de Deus. Aleluia. Então, outrora Deus sabe o que nós fazíamos também. Algumas coisas acontecem na nossa vida porque são consequências daquilo que nós fazíamos lá atrás. Entenda isso. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te usa, não é porque Deus te esqueceu, amém? Porque a Bíblia diz certamente aquilo que o homem semear, também ele colherá. Aí você fala, Deus, onde está o Senhor? O Senhor mentiu para mim, disse que se eu fosse aceitasse Ele, se eu fosse para a igreja, tudo ia ficar bem. Vai ficar bem desde o momento que você, aleluia, se arrepende e começa a andar nos caminhos do Senhor. Aleluia, vai ficar bem e você vai colher a semente daquilo que você planta, depois que você está plantando a semente em terra boa. Amém? Aleluia. Então Paulo passou por muitos perrengues, falando assim, mas em todas essas coisas ele não desistiu do Senhor. Aleluia. Então, aleluia, ele estava ali, quando ele chega ali no primeiro dia da semana, nós estamos na onde? Que dia que é hoje? Primeiro. Domingo é o? Primeiro dia da semana, amém? Aleluia. E Paulo ali nos primeiros dias da semana, olha, não é sábado. Aleluia. Podia ser sábado, o primeiro dia da semana, não podia? Porque no sábado você pode estender um pouquinho mais. Mas não era domingo, era o primeiro dia da semana. Aleluia. Mas Paulo falava do amor de Jesus com tanta eloquência, com tanto amor. Aleluia. Que para ele tanto faz se dava 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando você é movido pelo Espírito Santo, você, aleluia, se a palavra é boa, aleluia, se a comida é boa, você quer saborear. Oh, aleluia. Então Paulo ali, ele chega no primeiro dia da semana e ele ajunta-se com os discípulos para partir do pão. Aleluia. Haveria então, aleluia, a mesa posta para partir do pão. E quando nós falamos em partir do pão, aleluia, havia comunhão. Aleluia. Então havia uma mesa ali preparada. Aleluia. Glória a Jesus. E algumas pessoas não entendem o significado da mesa do pão. Algumas pessoas não entendem o significado da mesa da Santa Ceia. Ei, você foi convidado para participar da mesa do pão. Mas nem todos estão nessa sintonia. Nem todos estão ligados, pastor Eliel. Nem todos estão, aleluia, com seus pensamentos ao alto. Nem todos que estão, aleluia, foram convidados para estar na mesa do pão. Estão pensando, aleluia. Ah, Jesus querido. Talvez nem todos estavam sabendo o significado da mesa do pão, embora nós sabemos, mas aleluia, mas às vezes nós queremos que aquele cerimonial termine rápido. Vai terminar, em nome de Jesus. Estou com fé. Falei, Jesus me ajuda no horário hoje. Aleluia. Então, não é diferente dos dias atuais. Naquele sermão de Paulo ali, aleluia, imagina, Paulo já era... Paulo nada calava aquele homem, era nas prisões em qualquer lugar. Imagina ele com seus discípulos falando da palavra de Deus. E pensa como seria essa pastor Rafael. Na prisão que não podia, Paulo, ninguém detinha ele de falar de Jesus. Agora imagina ele pensando, penso eu, estou no meio dos discípulos, eu vou avançar. Ai, Jesus. Então Paulo ajuda-se com eles. Hoje eu vou tomar ceia com meus irmãos. Hoje eu vou partir do pão. Falava com eles aí, e quando a gente começa a falar das coisas do alto, das coisas de Deus, aleluia, a reunião não era só para tomar Santa Ceia, a reunião não era só para partir do pão. Paulo se empolga e começa a fazer uma celebração ali. Só que tinha um jovem, esse jovem também estava lá também. Ele também estava participando do sermão. Talvez você esteja aqui também. Creio que aqui não tem nenhum eutico, talvez não, talvez tenha. Mas se tiver, em nome de Jesus, cuidado. Aleluia. E quando
quando nós começamos a falar das coisas de Deus, irmão, você já sentou com alguém que gosta de falar das coisas do alto? Ah, Jesus. Talvez você não entenda porque as coisas espirituais, os homens pensam que é loucura. É porque tanto falam. Sabe que eles não enjoam? Daqui a pouco eles vão começar tudo de novo, vai começar tudo de novo. Não é assim? A gente se reúne numa rodinha. Sabe, eu fico olhando assim, os programas sertanejos aí na TV, e eles fazem a roda da viola, né? Por que o crente não faz a roda da cantiga, do louvor, do hino da harpa? Por que o crente não faz roda? Não pode ir na roda dos escarnecedores, mas você pode reunir para falar das coisas do alto. Pode fazer um grupinho para aprender oração, para aprender a orar, para aprender a ministrar, para aprender a dirigir culto, para aprender a andar com Deus. A gente não gosta de roda, a gente só gosta da roda de escarnecedor. Se não for botar na roda de escarnecedor, em rodinha de crente eu também não quero ir. Eu fico pensando, quando eu vou para o litoral, eu fico pensando, meu Deus, que povo mais louco, né? Eu não sei que graça que eles acham, mas eles são loucos, eles ficam o dia inteiro, vão para uma barraca, ficam o dia inteiro lá na praia. Eu fico, esse povo não cansa não. Vou chamar esse povo para ir para a igreja, eles não aguentam 2 horas na igreja, vão falar que está enfadado. Oh, aleluia. Mas vão para ficar na praia e ficam o dia inteiro naquela barraca lá. Falando pro nada, olhando pro mar. Meu Deus, mas eu estou olhando para as coisas de Deus, do Criador, será? Será? Olhar pro Criador, eu não preciso de óculos escuros. E na igreja ele não olha pro Criador, a gente sente o Criador. Glória! Aleluia. Aleluia, na igreja a gente tem contato direto com Ele. Glória a Deus. Aleluia. E para nós a gente não tem, tá? Aleluia, Jesus. Aleluia, eu estou dentro do contexto, tá? Não estou chamando atenção, nem estou jogando indireta não, viu? Glória a Deus. Essa mensagem Deus já tinha me dado, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim que havia muitas luzes no cenáculo onde os 12 estavam. E se havia muitas luzes, não tinha desculpa, mas estava um escurinho ali, ó, luz. Não, estava bem iluminado. Só que Paulo, quando ele se empolga, aleluia, para falar de Jesus, e quem está conectado, irmão, quem é conectado, ele fica ali. Ontem nós fomos no culto de mulheres, foi até engraçado. Estava eu e a missionária Mari, a missionária dele, e estava mesmo, se empolgou mesmo, a mulherada se empolgou, né? Mas tinha culto de mulher, não, você pode imaginar que hora que terminou, né? Oh, glória. Se fosse culto de varão, lá de 8h30 já não tinha mais parado, mas culto de mulher, irmão, pelo amor de Deus. O culto começou às 9h30, o culto terminou, aleluia, 10 para as 11. Aí nós estávamos comendo ali. A gente come ali quietinho e ninguém sai da igreja, ninguém saiu. Aí depois nós vamos sair a despedir, não querendo ir na casa do outro, a Mari queria que nós estendesse para a casa dela. Eu não posso, gente. Glória. Glória a Deus. Aleluia. E enquanto isso veio quem? O carro da polícia. Eita, Jesus. A polícia gosta de incomodar crente, né? Nossa. Ô Jesus. Oh, aleluia. Quase a viatura da polícia. Aleluia. E a missionária dele fala baixinho, né? Oh, glória. Aleluia. Ela fez essa emoção mesmo. Aleluia. Deus foi com ela assim. Glória a Tem Deus. que ser um doido na igreja. Eita, Deus. Aí ela para, a carro da polícia para pra ela. Ah, meu filho, tudo bem? Olha só o tipo, passa na porta da polícia. Ô meu filho, tudo bem com vocês? Aleluia. E tudo, que hora que termina o evento de vocês, hein? Então, é um evento de mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Graças a Deus nós estávamos no mês de março. Oh, glória a Deus. Dia da mulher. Mas nós já estamos indo embora, a gente só está terminando de confraternizar aqui, tá bom? Tá bom, então é que os vizinhos já ligaram avisando. Aí, Jesus. Aí ela falou, não, mas nós já está todo mundo indo embora, tá bom? Vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe, sai aquele policial indo e ela fica indo. Aí vem a pastora Valquíria, pastora, o que está acontecendo aí? Eu falei, está acontecendo nada, ela deixa, já resolveu tudo. Eita, Jesus foi na pena. Não está acontecendo nada aqui. Aí ela Aleluia. gritou, já deu um jeito, já deu um jeito. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pastor, é que eles tinham
Passaram perguntando pra mim, mas eu nem dei bola, virei. Aí ele fez balão e voltou. Falei, não, aí a igreja. Está entendendo por que Jesus no terceiro dia ele apareceu? O anjo apareceu para as mulheres? Você entendeu? Ele sabia que as mulheradas iam falar, né? Elas podiam se empolgar. Podia esquecer de avisar uma, daí o anjo opa. Jesus falou para avisar Pedro. Porque na empolgação pode ser que elas se esqueciam, né? Avisa também a Pedro, não esquece de Pedro não. Hein? Aleluia. Porque em Pedro já tinha gerado arrependimento. Aleluia. E chama um certo jovem com o nome de Eutico, sentado numa janela, caiu do terceiro andar tomando um sono profundo que lhe sobreveio durante a extensão do discurso do Paulo. E ele foi morto. Deixa eu dizer algo para você aqui para terminar. Cuidado. A janela é lugar de olhar só para fora. Quem está na janela não olha para dentro. Dentro você já sabe o espaço. Por que eu vou olhar para dentro? Dentro eu sei que tem aqueles irmãos chatos aí falando. Está lá no canto a pastora Edivânia, daí juntou com o pastor Rafael que fala para ela, né? Aleluia. Está lá a missionária deles que vai fazer comida, depois do culto ainda. E esse Senhor vai longe. Aí eu começo a olhar para a janela e ver o que tem lá na janela. Eita! Isso. Talvez rola uma pizzazinha, uma Coca-Cola, não me chame que não posso ir. Aleluia. E eu fico olhando lá na rua, né? Daqui a pouco vai embora, daqui a pouco você vai embora. E ele estava lá, mas que sermão. E aí por um descuido ele cai da janela. Só que ele cai e ele morre. Ele podia ter simplesmente caído da janela do terceiro andar. Tem um amigo que caiu no telhado por tempo. Não matou. Nos deu mais uma oportunidade. E aproveita essa oportunidade, mas pelo jeito parece que não. Porque enquanto eu não descer na algaria do Senhor, enquanto eu não converter a minha arrogância, enquanto eu não converter o meu coração de pedra, enquanto eu não me colocar na situação que eu caí, que eu estava dos pés, não haverá mudança em mim. E quando ele cai da janela, aleluia, isso acontece muito conosco. Talvez, aleluia, ele estava fora da igreja. Ou talvez ele estava na igreja, mas ele estava totalmente fora da igreja. Pastora, como é que é isso? Eu estou na igreja e fora da igreja. Você está na igreja, mas o teu pensamento não está dentro da igreja. Você sabe que mesmo o teu pensamento não está no culto. Muitas vezes você está na igreja e o teu pensamento não é um problema que você deixou lá fora. E Jesus ele não quer isso. Ele quer que você esteja atento àquilo que ele está falando. É para você, não é para a igreja, é para você. Porque você é a igreja. Aleluia. Tem pessoas que até tomam ceia todo mês, estão intimidados a tomar santa ceia, mas eles não têm intimidade com Cristo. Talvez aquele homem era assim. Talvez aquele sono profundo dele. Talvez aquele sono, muitas vezes nós poderemos dar nome para ele, que está uma distração espiritual. Quantos de nós nos distraímos espiritualmente? O inimigo vem e nos pega. Sabe por que o inimigo passa a nos ter em nós? Porque nós estamos distraídos. Se nós não estivéssemos distraídos, se nós estivéssemos conectados com Deus, ele não vai nos pegar. Será, pastora? Não tem que ser para Deus. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Provérbios diz isso, Salomão diz isso. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua mente? Aonde está a sua vigilância? O salmista diz assim que em vão nem pode terminar. Inútil será acordar de manhã.
comer o pão das dores. Seja falta de vigilância. Aleluia. Talvez o cansaço da alma nos trai também. Estamos tão cansados, o sono vem. Mas nós estamos cansados do quê? Das coisas de Deus? Será que as coisas do espiritual têm nos cansado? Também. Mas será que é isso? Ou será que nós estamos distraídos como eu estava distraído? E quando ele cai, a Bíblia diz assim, aleluia, glória a Deus, eu quero dispensar os esboços, né? Diz assim que Paulo estava entrosado com o Senhor, mas ele estava ligado no que estava acontecendo ali. Sabe por quê, igreja? Nós não podemos estar dispersos, porque nós prestamos culto racional ao Senhor. Aleluia. Então Paulo, ele desce. Paulo, porém, descendo, ele para o sermão, ele desce. E ele vai até aquele rapaz. Aleluia. E ele abraça aquele rapaz e ele diz: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Não perturbe. Não perturbe o teu coração. Você caiu, mas ainda a alma viva está em você. Ainda existe vida em você. Ainda Deus, aleluia, insiste em você. Ainda o Senhor acredita ainda que você vai se despertar. Ainda a sua morte não é física, é carnal. Ainda é uma morte espiritual, um sono espiritual. E o Senhor quer acordar você deste sono espiritual nesta noite. Aleluia. E aí quando ele faz isso, ele para o sermão e ele desce e faz lá, aleluia, ele inclina-se aquele rapaz, ele abraça aquele rapaz, aleluia, e ele diz assim: Alabachore Becai, a sua alma nele está. Ainda a sua alma, aleluia, ainda Deus tem prazer na sua alma. Escute isso, igreja. Escute, você que está aqui e não está determinado a seguir Jesus. Ainda, preste bem atenção na palavra. Aleluia, você entende um pouquinho de português? Entende, né? Ainda. Ainda quer dizer que ainda Deus tem prazer na sua alma. Ainda Deus está acreditando em você. Ainda Deus crê que haverá mudança em você. Ainda Deus crê, aleluia, que você vai fazer diferente. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aleluia. Para de estar disperso quando eu estou ministrando. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que ele abraça aquele jovem. Eu vou terminar. Aleluia, porque eu vou dispensar todo o esboço que era comigo que Deus queria falar. Aleluia, que a igreja, o Espírito Santo fala diferente. Aleluia. Ah, Jesus. Ai, Deus, obrigado, Deus. Diz assim, os irmãos diz assim, versículo 11: subindo e partindo o pão. Olha só, preste bem atenção. Deus não tem prazer em ver ninguém caído. Aleluia. Paulo para o sermão. Jesus dá uma paradinha para você. Paulo para o sermão. Aleluia. E vai lá abraçar aquele jovem que estava olhando para fora, para as coisas do mundo. Aleluia. Mas ele volta a fazer aquilo que ele ama fazer, que é ministrar a palavra do Senhor, que é falar de Jesus. Aleluia. O sermão pode ser chato para quem não está com o mestre. Para quem está com Jesus não tem sermão chato. Para quem está em Cristo não tem palavra vazia. Para quem está em Cristo, aleluia, não tem culto ruim. Aleluia. E aí ele diz assim: partindo o pão e comendo ainda, lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Paulo ainda ia seguir estrada. Deixa eu falar, vou abrir aqui para você. Eu sei que amanhã é segunda-feira, aquele dia também era domingo, e no outro dia era segunda-feira. Paulo ia prosseguir viagem. Você vai trabalhar,
Não vai? Amém? Porque o primeiro dia é domingo. Preste bem atenção. Para você que acha que tudo é do eu, para você que acha que é tudo porque nós te conhecemos, para você que acha que tudo é indireta, preste bem atenção no texto. Aleluia. Paulo diz assim, ele ainda começa a falar largamente, sabe por quê? Porque no partir do pão houve ressurreição. Aquele jovem que estava morto, aleluia, reviveu, pastor. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Se tivesse alguém morto na sua família e revivesse, você ficaria ou não ficaria na noite do domingo, a noite inteira adorando ao Senhor? Ou você ia somente dar glória para sua casa? Eu ficaria, aleluia, domingo. Eu inventava aquela desculpa esfarrapada para o meu patrão e dizia: eu não vou trabalhar, eu estou com dor de barriga, estou com diarreia, estou com vômito, mas eu ia ficar na igreja adorando o Senhor. Quantas vezes você mentiu para o seu patrão, para a sua empresa, dizendo que você não estava bem? Aleluia, porque você chegou da farra, você chegou do bailão, você chegou da biqueira, você chegou da droga, aleluia, você chegou da prostituição, o seu corpo estava cansado, aleluia. Aí você pegou o telefone, você pediu para sua esposa ligar, você pediu para o seu irmão ligar, você pediu para o seu vizinho ligar, dizendo que você não estava bem. Ou até mesmo você passou a noite inteira no UPA para pegar um atestado médico. Só que deixa eu falar algo para você. A Bíblia não registra, mas eu tenho certeza. Pastor, eu tenho certeza, pastor, isso aqui. Absoluta certeza. Porque se ele pregou largamente até o alvorecer, pastor, tinha gente para ouvir. Ninguém te retirou. Tinha pessoas para ouvir o sermão. Aleluia. E a Bíblia diz assim que, e assim ele partiu. Aleluia. E o que é mais lindo, e levaram vivo o jovem. Aleluia. Todos partiram alegremente. Glória a Deus, te coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando com alguém aqui. Não ouvi nenhum amém, eu estou falando com alguém. Amém. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Se fosse pregar esse sermão, eu daria a noite inteira. Eu com o discurso de Paulo, para alvorecer. Mas eu não vou pregar porque o Senhor diz que basta que você já entendeu. Glória a Deus. Aleluia. E se tem uma coisa que eu tenho intimidade com o Espírito Santo, quando o homem manda eu calar, eu não calo. Mas quando o Espírito Santo fala, meu filho, era só isso para você pregar. Porque se você avançar, não vão acreditar no seu sermão. Jesus te conhece ou não? Amém? Põe a mão no seu coração. Aleluia. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Aleluia. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sinto a tua presença, Pai. Aleluia. E Jesus querido, assim como naquela noite, Pai, naquele primeiro dia da semana, nós estamos aqui no primeiro dia da semana. E hoje também, Senhor, é noite de Santa Ceia. Hoje também, Senhor, nós partiremos o pão. Ah, Jesus. Hoje também nós nos ajuntamos para ter comunhão com a igreja. Estamos alegres, Senhor, nosso coração está radiante de alegria, Pai. Porque hoje, Senhor amado, desde a manhã a festa no céu. Nós estamos aqui, Senhor, com tuas almas, Senhor, que desceu ao batismo. Jesus, tamanha a nossa alegria hoje por nos ajuntarmos, ó Pai. Aquela noite, ó Pai, todos estão, Senhor, prestando atenção na tua palavra. Jesus querido, que não tem ninguém adormecido aqui nesta noite. E se for adormecido de um sono, Senhor, de uma frieza espiritual, Pai, o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em nós, o teu Espírito Santo, ó Pai, com a autoridade que o Senhor nos deu para pregar a tua palavra, como o Senhor nos ungiu, Pai amado, para libertar os cativos, ó Pai, para
trazer vida, Senhor. Aleluia. Eu quero declarar nesta noite, ó Pai, aleluia, uma nova ressurreição, Senhor amado. Uma nova vida para nós, ó Pai. Que nós venhamos despertar para as coisas do alto. Aleluia, que nós venhamos sair deste solo profundo, Senhor, desta zona de conforto, Pai. Deste, Senhor amado, anonimato. Jesus, que me dê essa frieza espiritual. Mas que o Senhor traz vida, Pai, para cada um de nós. E que essa mensagem, ó Pai, aleluia, esteja incomodando a minha vida e a vida dos meus irmãos, ó Pai. Que eles possam lembrar a semana inteira desta mensagem. Que eles possam estar repregando para eles mesmos esta mensagem, ó Pai. Jesus, querido, desperta, Pai, para que eles venham confirmar, Senhor, em outras traduções, ó Pai, mas que essa mensagem possa queimar, Senhor. Aleluia, porque a tua mensagem, a tua palavra tem que queimar dentro dos nossos corações. Aleluia, que nós podamos, Senhor amado, reunirmos ainda, Senhor, como igreja com mais tempo, para nós discutirmos as coisas do alto. Assim, Senhor, eu oro, Pai, permaneça conosco, Senhor, na ministração da Santa Ceia. Deus abençoe o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor amado, que haja arrependimento em nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.